É impressionante a vista daqui. Senhor Ministro da Economia, Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente do 24º Congresso das Comunicações, Senhor Presidente da APDC, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. É um grande prazer para mim estar aqui mais uma vez e vir dar-vos um bocadinho a visão do regulador, este regulador independente e forte que está aqui para, de alguma maneira, partilhar convosco um bocadinho aquilo que são os desafios do mercado. Queria começar por dizer que o setor das telecomunicações, ou o setor das comunicações eletrónicas, está em profunda e acelerada mudança, como todos sabemos. Estamos a evoluir de um mercado com fronteiras bem definidas, em que os operadores forneciam os terminais, os serviços e o acesso, para uma nova realidade muito mais complexa. A convergência dos setores de IT, de telecomunicações, mídia e entertainment deram origem a um novo ecossistema digital, onde os modelos de negócio se reinventam continuamente, esbatendo os limites que tradicionalmente definiam a área de atuação de cada um destes setores. E neste novo ecossistema, os operadores e os reguladores enfrentam grandes desafios. Os primeiros têm forçosamente que se reposicionar na nova cadeia de valor e os segundos enfrentam novos temas críticos que abrangem uma cadeia de valor mais complexa e que são transversais a vários setores, muitos deles sujeitos à supervisão de diferentes reguladores. A grande alteração é que passamos para um modelo de dois níveis, onde no primeiro nível os operadores fornecem acesso e no segundo nível, no nível superior, os fornecedores de serviços e aplicações over the top, normalmente designados por OTTs, oferecem serviços e conteúdos usando as infraestruturas de rede dos operadores. Alguns desses OTTs oferecem a preço zero serviços de voz e mensagem, como todos sabemos, Skype, WhatsApp, etc., que concorrem diretamente com os operadores de comunicações eletrónicas. Mas, ao mesmo tempo, são estes serviços fornecidos pelos OTT que, em larga medida, promovem a procura de banda larga de alta velocidade. O acesso às aplicações e serviços dos OTTs é parte da proposta de valor que os operadores fazem aos seus clientes e, nesse sentido, existe uma relação de complementaridade entre operadores e OTTs. Esta relação significa que os operadores ganham com a inovação ao nível das novas aplicações e conteúdos por parte dos OTTs e, por sua vez, estes beneficiam com o desenvolvimento das infraestruturas de rede. Mas para que haja inovação, ambos os lados têm que beneficiar com a criação conjunta de valor. Se os benefícios forem apenas para os consumidores e OTTs, os operadores não terão incentivos para investir nas suas redes. Isto, a prazo, será mau também para os consumidores. A questão está em que medida é que os operadores conseguirão apropriar-se de parte deste valor que é criado em cima das suas redes. Estamos perante um mercado muito complexo, em que os operadores funcionam como uma plataforma de ligação entre os fornecedores de conteúdos e serviços num lado do mercado e os consumidores no outro lado do mercado. Esta estrutura é normalmente designada por mercados de dois lados, ou two-sided markets, mas é uma estrutura que existe também ao nível dos OTTs, porque estes são uma plataforma através do qual a publicidade dos anunciantes num lado do mercado chega aos consumidores que estão no outro lado do mercado. Vejam o caso do anúncio colocado no Google News, que através do telemóvel chega ao consumidor. Quanto maior o número de consumidores, maior o valor para os fornecedores de serviços e conteúdos que atraem mais receitas de publicidade. Por outro lado, os consumidores também querem ter acesso a mais conteúdos e serviços, o que aumenta o tráfego de dados para os operadores. Temos, por isso, uma cadeia de valor muito complexa, onde a coexistência de vários mercados de dois lados leva a uma estrutura de preços em que deixa de haver uma ligação direta entre o preço e o custo marginal, uma vez que pode haver subsidiação cruzada. No limite, um dos lados do mercado paga preço zero.
E é neste novo ecossistema que os operadores têm que reinventar os seus modelos de negócio, caso contrário, ficarão reduzidos a meros fornecedores de acesso às suas infraestruturas de rede. Por sua vez, os reguladores têm que lidar com novos temas que são muito diferentes daqueles que constituíam normalmente a sua área de intervenção, que era acesso, interligação, serviço universal. O foco principal do modelo tradicional da regulação foi definido para assegurar a transição de monopólios estatais para mercados concorrenciais operados por empresas privadas, onde a intervenção regulatória deveria ser progressivamente aligeirada. Atualmente, a convergência de redes móvel fixo, os pacotes de serviços, o machine-to-machine, a internet das coisas, os OTTs, a qualidade de serviço, a net neutrality, a proteção dos dados e a privacidade dão origem a novas preocupações e à necessidade de estabelecimento de novas regras. E para isso, o paradigma de regulação tem que ser revisto, pois os temas críticos espraiam-se ao longo de uma cadeia de valor complexa e interligada. As políticas regulatórias devem ter em conta o impacto no investimento e na inovação em vários setores da economia digital. A recente onda de fusões e aquisições a que assistimos na Europa traz também novas questões regulatórias. Depois de mais de uma década de regulação focada na eliminação de barreiras à entrada e na criação de condições que estimulassem a concorrência em termos de preços, de diversidade, disponibilidade de ofertas e qualidade de serviço, os reguladores europeus defrontam-se agora com movimentos de consolidação fortemente apadrinhados pela Comissão Europeia que poderão contribuir para aumentar o poder de mercado de alguns operadores, em especial os grandes operadores pan-europeus, e com isso agravar o problema dos oligopólios, que é também um problema para os reguladores setoriais. Neste ecossistema, o papel dos utilizadores também se alterou drasticamente, evoluindo de meros consumidores para participantes ativos no mercado, decidem quando, onde e como querem consumir os conteúdos digitais. Os novos utilizadores digitais são também eles, e somos todos nós, produtores e distribuidores de conteúdos digitais e serviços através das redes sociais, dos blogs e de sites como o YouTube, onde partilham os seus próprios vídeos. E esta é uma nova realidade nos nossos mercados. Num ambiente tão complexo e em mudança vertiginosa contínua, qual é o papel da regulação? Podemos dizer que estamos num ponto de viragem da regulação na Europa. Recentemente, a Comissão Europeia publicou a revisão da recomendação sobre mercados relevantes, ou seja, os mercados que são suscetíveis de estarem sujeitos à regulação ex ante, e se na primeira publicação desta recomendação, em 2002, foram definidos 18 mercados, na primeira revisão, em 2007, esses 18 foram reduzidos para 7, atualmente, na revisão da recomendação publicada para este ano, foram reduzidos para 4. Se esta redução pode ser entendida como resultado da eficácia da regulação, que em conjunto com o desenvolvimento da tecnologia contribuiu para a eliminação de vários bottlenecks, promovendo por isso a concorrência, também podemos ver nesta decisão da Comissão uma intenção de aligeirar a intervenção regulatória. Um aspecto interessante é que a Comissão teve a preocupação de definir os mercados de uma forma prospectiva, esperando que os reguladores tenham uma atitude forward-looking nas suas análises de mercado. Isso passa por não se limitarem a olhar para a situação do presente, mas sim considerarem a evolução que se espera para os próximos 3 anos. Esta parece ser uma nova abordagem da Comissão, que me parece ser de louvar, sobretudo porque contraria a tendência para um excesso de conservadorismo por parte dos reguladores.
Claro que muitos reguladores invocaram que era prematura a eliminação de alguns mercados, e refiro-me aos mercados 1 e 2, dado o estado de desenvolvimento dos seus mercados na transição para redes IP. E para isso foi introduzida alguma flexibilidade por parte da Comissão. A Comissão introduziu outra novidade, que foi a possibilidade dos reguladores considerarem a presença dos OTTs nas suas análises de mercado. E isto faz todo o sentido, porque, como sabemos, os OTTs fornecem muitos serviços que são substitutos dos serviços de comunicações eletrónicas. No entanto, uma dificuldade subsiste. Como sabem, de acordo com o atual quadro regulatório, os reguladores não têm poderes limitados para poderem requerer dados aos OTTs e, por isso, a informação que é necessária para fazer essas análises de mercado é bastante difícil de obter. Também pela primeira vez foi reconhecido na definição dos mercados relevantes que, ao nível do retalho, os clientes residenciais e também algumas pequenas e médias empresas têm necessidades diferentes das empresas que, pela sua dimensão, nível de sofisticação ou por terem múltiplas localizações, necessitam de serviços customizados, maiores velocidades, garantia de elevada qualidade de serviço, etc. Em termos de regulação, temos ainda a proposta do pacote regulamentar, designada por Single Telecom Market, sobre o qual se desconhece ainda qual será a posição da nova Comissão e do novo Parlamento Europeu. Uma das preocupações desta proposta, como sabem, é promover o mercado interno e o investimento no setor, considerado essencial para o crescimento económico e para o emprego na União Europeia. E sabemos hoje que o novo presidente, Jean-Claude Juncker, afirmou querer colocar as medidas para o desenvolvimento da economia digital no topo da agenda política. Contudo, os reguladores europeus estão na expectativa de saber qual será a versão final do STM que será aprovada. Temas como Roam Like at Home, a net neutrality e a harmonização da atribuição de frequências parecem continuar a ter um papel central, ao contrário de outros que aparentemente já caíram na atual proposta da presidência italiana, depois de terem sido muito criticados na apreciação pelo anterior Parlamento Europeu. Destes temas, o Roam Like at Home tem sido alvo de muitas discussões, já que é um conceito muito complexo. Parece simples, acabar com o roaming no mercado único. No entanto, tem contornos muito complicados e hoje parece ser consensual que só poderá ser implementado se estiver associado a uma política de fair use que permita evitar utilizações abusivas do roaming. Esta medida é polémica e cria maior instabilidade regulatória na medida em que pretende alterar um regulamento que entrou em vigor há pouco mais de um ano. Por outro lado, a eliminação das sobretaxas de roaming poderá acarretar um efeito de desvantagem para os Estados que são recebedores líquidos de roaming, como é o caso de Portugal, em virtude de terem um maior número de turistas e de necessitarem de maiores investimentos para fazerem face à capacidade adicional necessária para os serviços de roaming nas suas redes. Esta situação poderá ter efeitos negativos sobre os preços dos serviços móveis, através daquilo que na regulação chamamos waterbed effect, e sobre a balança de pagamentos nacional. A Comissão pediu ao BEREC, ao órgão dos reguladores europeus, que se pronunciasse sobre este tema, pelo que deverá ser aprovada na próxima plenária de dezembro o documento que contém a opinião do BEREC. Ao STM, portanto o Single Telecom Market, acresce ainda a revisão do quadro regulamentar do setor das telecomunicações eletrónicas, que deverá iniciar-se no primeiro trimestre de 2015. Esta revisão é crucial para modelar a regulação dos próximos anos e constitui um grande desafio, já que terá que se focar agora no ecossistema digital e não apenas no setor tradicional das comunicações eletrónicas. Em 2015, a ANACOM vai assumir a presidência do BEREC, o Board of European Regulators for Electronic Communications.
e, no âmbito dessas funções, irá coordenar os trabalhos dos reguladores europeus e as interações com a Comissão Europeia. Este papel assume uma maior relevância estratégica na medida em que iremos liderar os trabalhos que conduzirão à formulação das opiniões do BEREC face à revisão do quadro regulamentar e que servirão de suporte ao trabalho da Comissão Europeia. Consideramos que é imperativo que o BEREC assuma um papel proativo na apresentação de propostas para esta revisão e esse será o nosso grande desafio na presidência do BEREC. As questões relacionadas com os impactos dos pacotes de serviços, do desenvolvimento machine-to-machine, dos OTTs, dos oligopólios, da consolidação do mercado, qualidade de serviço e proteção dos consumidores fazem parte do programa de trabalho do BEREC que apresentamos para o próximo ano. Focando mais concretamente as questões da regulação do nosso mercado, impõe-se referir a situação que já é objeto das minhas intervenções ao longo destes anos, que é a análise dos mercados 4 e 5, antigos 4 e 5, a qual foi mais uma vez adiada devido ao anúncio, em junho, do acordo de partilha de redes de fibra entre a Portugal Telecom e a Vodafone, que irá abranger 450 mil novas casas. Este acordo tem um caráter inovador no panorama europeu, distinguindo-se dos acordos de co-investimento celebrados entre operadores noutros países, por permitir total autonomia e flexibilidade na definição das ofertas de retalho de cada operador. O acordo está materializado na aquisição de Indivisible Rights of Use e estende-se por 25 anos. O objetivo do acordo é cobrir áreas onde já existe um operador de cabo e onde passará a haver concorrência entre 3 operadores, uma vez que, se a Vodafone investir, abrirá a rede para a PT e isso permitirá a concorrência entre 3 operadores com redes de nova geração. Também em áreas onde previamente estava o operador de cabo e a PT, passará a haver igualmente 3 operadores. E cada um é livre de estabelecer acordos semelhantes com uma terceira parte noutras áreas que não estejam contempladas no acordo. Daqui resulta uma alteração da pressão concorrencial nas freguesias que são cobertas pelo acordo, pelo que está a decorrer a reanálise do mercado, tendo em conta a nova informação. Devo dizer que ontem eu estava em Bruxelas na conferência da ECTA, onde referi o impacto que, de alguma maneira, a pressão regulatória tem na evolução do mercado, nomeadamente através destes acordos, e este acordo despertou enorme interesse entre os participantes pela originalidade e pela eficiência que pode gerar. Gostava também de referir a proposta que irá ser colocada muito em breve em consulta pública sobre novas regras relativas à informação contratual e pré-contratual a ser disponibilizada aos consumidores pelos operadores de comunicações eletrónicas. Simultaneamente, será criada uma ficha de informação simplificada que fará parte dos contratos. O objetivo é aumentar a transparência da informação e facilitar a comparação entre ofertas. A nossa preocupação é garantir o equilíbrio entre a informação que tem que ser transmitida aos consumidores e que envolve, todos sabemos, alguma complexidade, com a necessidade de garantir que essa informação seja apresentada de uma forma simples, clara e entendível. Gostava de deixar também uma palavra sobre o setor das comunicações físicas, o setor postal. É um setor que também ele está a atravessar uma grande turbulência, temos muita concorrência numa parte do mercado, pelo menos, e é um setor que está a enfrentar o desafio da diminuição do tráfego postal, o que obriga a encontrar novas oportunidades de negócio, uma vez mais também sujeito às mesmas pressões e à necessidade de encontrar novos modelos de negócio que os operadores de comunicações eletrónicas têm. O Sr. Ministro já falou do grande impacto que foi, desde o ano anterior, desde o ano passado, quando estivemos aqui todos, este ano a novidade é que vamos ter o operador
das comunicações postais inteiramente privatizado. Apesar da turbulência que se vive hoje no setor, a tal turbulência mediática que o Sr. Ministro referia, a função do regulador é continuar a garantir a concorrência sustentável para benefício dos consumidores, os quais devem ter a possibilidade de fazer escolhas entre diferentes serviços a preços competitivos. Queremos, para isso, garantir um clima que favoreça o investimento eficiente e promova a inovação. Ao mesmo tempo, tudo faremos para que o enquadramento regulatório europeu, que vier a ser redesenhado, garanta a flexibilidade necessária para acomodar as especificidades e estádios de desenvolvimento dos vários Estados-membros, ao mesmo tempo que contribui para a criação de um mercado único. É este o compromisso da ANACOM. Muito obrigada.